Olá, vocês que estão acompanhando o nosso curso no Horizontes. Quem está falando com vocês é Alexander e eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos agora na nossa quarta aula e hoje o assunto é sincretismo na Umbanda. Vocês já receberam dois textos na área dos alunos, né? Você tem um texto onde que nós vamos comentá-lo agora e tem um texto complementar sobre Cabula, tá bom? Também vou estar colocando aí na área dos alunos mais um gráfico adicional para vocês entenderem o que vem a ser sincretismo, tá? Então sempre vocês vão ter materiais adicionais para poder conversar e aprofundar os seus conhecimentos. Também já estou avisando que as aulas serão agora gravadas, né? Não mais ao vivo, porque eu vou deixar as lives para dúvidas, comentários e outros assuntos que não estão relacionados diretamente com o nosso curso. E se estão, para a gente poder ter mais tempo para poder discutir, outras pessoas que não querem estar fazendo o curso poderem também ter acesso, né, a essas informações. Então fica mais aberto, perguntas e respostas, então estou à disposição com relação a isso. E aqui fica mais sintetizado, mais resumido, né? Podemos assim dizer. Então vamos lá. Você com certeza já deve ter um material aí na sua mão e eu vou seguir alguns parâmetros aqui para ir pontilhando. Talvez você tenha feito uma leitura superficial e agora você precisa prestar atenção em alguns detalhes para que seja bem proveitoso o seu estudo, tá bom? Sincretismo. Sincretismo, aí vocês, o texto começa dizendo que é uma combinação de diversos princípios e sistemas ecléticos, de concepções heterogêneas, quer dizer, diferentes, né? É a somatória das diferentes filosofias e fundamentos magísticos, né? Que tendem para quê? Para uma igualdade em relação a uma forma, mas sem perder a essência. Então, isso o que acontece é que a maioria do pessoal que é zeloso pela religiosidade, né, diz que isso enfraquece doutrinariamente a Umbanda. E aqui é um ponto que eu começo a combater, porque sincretismo é uma forma de manter a sua crença, a sua fé, a sua doutrina inicial, sem perder a essência. Foi o que aconteceu com os escravos, quando eles vieram para o Brasil. Diferentes nações, etnias, juntos, mesmo que rivais, mas para manter a sobrevivência, as diferenças foram somadas. E eles em terra estrangeira, porque o Brasil era uma terra estrangeira para eles, eles conseguiram alinhar alguns pontos de conexão das suas crenças, das suas diferentes regiões na África, das suas diferentes religiões. Então isso foi uma coisa muito marcante. Então o branco, aqui, né, o colono, que era o dominante, a Igreja Católica, achou que estava dominando por uma parte do tempo estas almas, esses escravos, e eles conseguiram com muita inteligência construir um sistema chamado sincretismo, o que ficou muito marcante quando das primeiras tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, eu quero que vocês enfatizem muito bem isso. No texto de vocês, também é dito, né, que não existe essa pureza religiosa, né? Não vai macular. O sincretismo não macula a pureza religiosa da Umbanda. Por que não macula? Porque isso é o que eu vou colocar para vocês no gráfico adicional. Tem muitos centros, tendas, templos de Umbanda, que eles têm uma forte ligação com os cultos, com os cultos de nação, com a África, porque tem uma ligação muito diretamente com a sua fundação, com o candomblé, com a raiz que originou o candomblé e os cultos de nação. Foi passando de geração para geração, ele foi aprendendo. Então aquela casa já tem uma grande ligação com os cultos africanos. Então dificilmente você vai ver imagens de santos católicos. Você vai ver mais assentamentos e imagens africanas. E aí você acha que está num terreiro de candomblé e na verdade você está num terreiro de umbanda com fundamentos de cultos de nação, né? Que uns dizem que é umbanda traçada ou cruzada. Isso é sincretismo, né? Você também vão observar
E tem alguns centros que eles têm uma forte conotação com estudos espíritas, né? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Kardec. Por quê? Porque são centros em que seus dirigentes receberam uma forte influenciação e educação mediúnica nas lides espíritas. Então ele mantém um padrão no centro de Umbanda com as suas raízes, a sua filosofia que embasa esse trabalho. Então, há um sincretismo entre essas duas correntes, mas nenhuma macula a outra, né? Você vê muitos também centros ou tendas em que você tem várias imagens católicas, então tem ainda uma influência católica dentro desta casa. E outros não tem nada desses três que eu coloquei. Tem uma forte influência ameríndia, do indígena, com muito xamanismo, muito culto ligado à natureza. Então você vai ver o que? Otás, assentamentos, muitos ligados à natureza, até lembrando um pouco do culto de Jurema, o culto de raiz, né? Então, isso acontece por quê? Porque aquele centro, aquela fundação, seus dirigentes tiveram a educação e uma forte influência desde a fundação dos seus ancestrais. Pode ter alguma coisa aí no meio termo? Pode ter centros com uma forte ligação orientalista, teosófica, como é o nosso caso. E você pode ter uma transição entre todos eles. Pode acontecer isso? Pode. Pode um centro começar com um culto de nação e ele for transitando para um culto mais tranquilo, que eu digo tranquilo, não é que um é mais tranquilo que o outro. Pode ele agora recebendo uma nova filosofia, uma nova informação dele, pessoal, ou orientação da espiritualidade, ele vai para o lado espírita, ou para o lado ameríndio, ou para o lado sincretismo do católico, ou do tambor de Minas, assim, da ameríndia, da Jurema, enfim. O que eu quero colocar para vocês é que sincretizar é continuar a sua crença em algo usando outros elementos, que não são os iniciais. E os escravos souberam fazer muito bem isso. Então, sempre há um pensamento de preconceito dentro da Umbanda, porque tudo que vem do negro não presta, né? A mediunidade, o panteão africano, as nossas origens, mas nós temos que entender que na formação do nosso povo brasileiro, nós tivemos a formação do índio, que era nativo aqui, do escravo que veio para cá e do branco, o português, que era o que estava colonizando a nossa terra. Então nós tivemos uma forte influência branco-judaica, porque os portugueses eram da Europa, uma forte influência branco-judaica, né, cristã. Depois os escravos, com todo o seu panteão, suas divindades africanas, e os índios que já estavam aqui há muito tempo. Então houve toda essa junção de elementos populacional e cultural. Então a Umbanda, ele sim, podemos dizer que é um colchão ou colchão não, uma rede que é entrelaçada entre vários, cada nozinho é esses centros que eu disse para vocês, que recebem influência na ponta de alguma coisa, ou da nação, ou do culto indígena, ou africanista, ou catolicismo, ou espiritismo, ou teosofia, ou, enfim, outras informações diversas. Então, é muito aberto, muito amplo, não é uma bagunça, como alguns dizem, porque não conhecem a essência deste sincretismo. Então, nós temos que agradecer aos nossos ancestrais e escravos, porque se eles não tivessem pisado em solo brasileiro, nós não teríamos conhecido os orixás africanos, tá? Então isso basta para essa discussão. Se hoje nós cultuamos orixás, nós temos que entender que eles são, sim, mitologicamente ligados à África. E muitas vezes a gente se confunde. Se a mitologia grega copiou a africana, ou a africana copiou a negra. Aí se você estudar um pouquinho e for ver, a raça negra é que estava primeiro do que a raça branca aqui, na história espiritual do nosso planeta. E se você quiser se aprofundar nisso, você vai ter que buscar numa obra chamada A Caminho da Luz, de Chico Xavier. E lá tem um capítulo contando sobre a transmigração das raças de outros planetas. E a raça branca foi a última a chegar aqui. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura. Então, hoje, se nós cultuamos orixás, e os orixás são africanos, é graças
aos nossos ancestrais escravos que vieram para cá. Claro que você tem uma tendência de limpeza pura, doutrinária dentro da Umbanda, onde tentam se colocar a origem que veio de um tronco egípcio, ariano, indiano. Isso também foi tema de discussão no primeiro congresso de Umbanda, em 1941. Tese que não vingou, mas hoje ela tem uma forte presença dentro da Umbanda esotérica, dentro da Umbanda do Triângulo das Formas. Né? Vários autores escrevem sobre isso. Está errado? Não está errado. Uma coisa é nós determinarmos que os orixás são brancos ou são negros. Aí é uma discussão que foge muito do tema da aula. Eles são brancos ou são negros. Eu já dei o pensamento, já expliquei que, graças aos africanos, nós conhecemos orixás. Agora, se você tem outras divindades, outro panteão que te acomoda a sua crença, eu vou discutir? Não. Então, isso é sincretismo. Quem fez muito bem isso foram os romanos. Tá? Eu estou explicando porque são coisas que vêm e não estão aí no texto da aula. Por isso que é necessário essa explicação na aula vídeo. Os romanos faziam muito bem isso. Eles invadiam nas suas guerras, eles subjugavam as cidades, os povos, mas eles não cortavam, não acabavam com a crença, porque era uma forma de, não, tudo bem, você agora pertence ao Império Romano, vai pagar impostos, mas você pode cultuar a sua crença. Foi assim com os judeus, né? Por isso que eles ficavam pé da vida, querendo uma subversão. E escolheram Jesus para ser esse líder, né, subversivo. Na verdade, foi isso que aconteceu. Mas para não aprofundar no tema de história, que eu sou apaixonado, né, mesmo nunca ter sido professor de história, a questão é que nós precisamos aprofundar e apontar. Então, os romanos tinham muito essa importância, eles conseguiam manter os cultos. E muitas das divindades que eles cultuavam, eles aproveitavam desses povos. Então, eles não criam... Desculpa, eles não acreditavam em um único Deus, eles não eram monoteístas. Então eles iam pegando de vários deuses e deusas, é por isso que houve esse conflito quando Jesus veio com a sua missão, né, de regeneração, de abertura de um Deus único. Mas ele não foi também o precursor, né? Outros vieram antes dele tentar abrir essa corrente e preparar o terreno. Isso é sincretismo, perfeito? Então, também estou adicionando para vocês que essa questão do sincretismo dos católicos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas permitiu, na fundação das 7 primeiras tendas de Umbanda, colocar o nome de santos e santas católicos como uma forma de manter a transição dos novos devotos ou frequentadores que vinham das igrejas católicas, não conseguiam solucionar os seus problemas, procuravam as mesas espíritas e não tinham solucionado os seus problemas. Então, isso também foi um sincretismo, foi o segundo sincretismo dentro da Umbanda. O primeiro foi executado pelos escravos, e depois o segundo, quando da formação das tendas por Zélio. Os escravos foram tão espertos, e eles deram uma rasteira no homem branco. Por quê? Porque eles queriam fazer os seus atos de vinculação, reverenciar os seus orixás ancestrais. Eles iam até a floresta quando eles conseguiam uma pequena fuga, com a ajuda também de alguns índios, né? Não tinha como o senhor ficar cuidando de tudo, mas eles conseguiam rotas de fuga à noite, mas eles não para fugir, para cultuar os seus ancestrais, ou através de uma pedra de um assentamento que eles faziam ou na senzala ou próximo da natureza, né? E aí eles conseguiam tirar algum objeto de ligação, uma pedra, algum elemento da natureza que remetesse a esse cruzamento, a esse, podemos dizer, batizado. E aí eles tiveram muita inteligência em observar como que os senhores e os brancos cultuavam a sua religiosidade, e aí eles foram perguntando e identificando que santo representava a guerra, representava a fartura, representava a caça, representava o amor, e aí eles iam colocando essas pequenas pedras dentro das imagens que eram feitas de madeira e eram ocas. E aí eles fechavam, selavam com mel e cera, e aí quando o homem
o branco, o senhor da fazenda, descobria, ele falava, não, porque tinham capelas dentro das fazendas, né? Não podemos esquecer disso. E ele falou, não, é porque a imagem está muito oca, eu estou colocando uma pedrinha para estabilizar ela, né? Para ela ficar em pé. Foi aí que surgiu a questão do adágio, o santo do pau oco. Só que o homem aproveitou para deturpar e mandar ouro e outras coisas de interesse dele para Portugal sem pagar impostos, né? Então eles aproveitaram a ideia super inteligente dos escravos, tá bom? Bom, também coloquei aí no texto adicional o que é cabula, e cabula não é cabala. Cabula foi uma miscigenação de um culto dos negros que tiveram uma forte influência, eu coloquei aí no texto, com o catolicismo. Alguns autores dizem que veio de um culto angolano, né? Uma miscigenação também desse culto angolano, que chamava Calundu Angola, em 1720 a 1740, quer dizer, muito, muito antes do surgimento da Umbanda. Então, dali é que foi sendo originado os outros cultos africanos. Então, se algumas regiões ainda foi muito presente no Rio de Janeiro, na Bahia, mas aonde foi mais marcante hoje, a reminiscência, é em Minas. Algumas cidades do interior tal, o culto da cabula, né, como cultural. Não há possessão. Eles ficam imantados pela dança, pelos tambores, né? Mas isso já foi um precursor dos cultos de nação muito antes do candomblé, tá, gente? Muito antes do candomblé. Não fiquem pensando que o culto de nação, o candomblé, a umbanda foram as primeiras regiões de religião africana no Brasil. Não. Nós tivemos a santidade em 1549, né, que era um culto onde os nativos que já estavam aqui, que eram os índios, junto com os brancos que estavam colonizando isso aqui, certo? E aí eles foram fazendo uma miscigenação. Muito do que hoje você vê numa celebração, numa missa, como o uso da defumação, porque a defumação tem que usar erva para defumar, né? Os templos. Não fique pensando que a mirra ou o benjoim é da onde que vem isso aí, né? E o uso da cruz foi incorporado porque quando eles chegaram, eles se surpreenderam aqui, os missionários, que os índios já utilizavam a cruz para referenciar Tupã e as suas divindades. Só que eles chamavam de Curuçá. E aí o catolicismo inteligentemente aproveitou isso, tá? E ajudou. Claro que a cruz não foi originada aqui no Brasil, mas eu estou dizendo que, olha como sintetizando, os nativos nunca tiveram contato com a vida de Cristo, né? Na Ásia, no Oriente, né? E aí quando os missionários chegaram aqui, encontraram alguns nativos fazendo os seus cultos, venerando uma cruz. Eles nunca tiveram contato com o homem branco. Muito interessante, mas eles chamavam de Curuçá, tá? São fatos que eu vou pesquisando, eu vou achando, e eu acho importante colocar para você se aprofundar. Outra coisa que muito importante, então, foi isso. Então, santidade também não quer dizer nada com santeria. Santeria é um culto que tem muito forte em Cuba, não tem nada a ver com os nossos cultos de origem africana aqui, tá certo? É outra história. Então, cabula não é cabala, aí muitos perguntam, o que é cabala? Cabala é judaica, né? É uma parte dos estudos dos judeus, a árvore da vida, né? Então, não tem nada a ver. Cabula é um culto africano, muito precursor, muito antes dos cultos que nós conhecemos como candomblé, tambor de mina, toré, xambá, jurema, né? Muito antes de tudo isso, desses cultos que tivemos aqui em terras brasileiras e a Umbanda, tá certo? Então, fica pontuado. Também eu digo que as imagens católicas não representam os nossos orixás ancestrais. Houve um sincretismo da fundação das tendas de Zélio, porque ele precisava de um ponto de conexão desses novos adeptos. Eu acho que com mais de 100 anos hoje nós podemos ter liberdade para ter imagens católicas ou não dentro da Umbanda. Mas tudo isso, como eu disse anteriormente, depende do ponto de fundação da sua casa, da onde você bebeu as influências.
Também coloquei num texto uma descrição, um diálogo entre o médium da Tenda do Pai Peri, né, lá de Norberto Peixoto, que é um escritor que eu adoro, e ele perguntando, né, se tinha alguma diferença entre o preto, o espírito do escravo que era do Congo, e aí eu peço para que vocês leiam, porque é muito rico esse detalhe, que ele fala, ele está de terno ou não está de terno, ele é batizado ou não é batizado, né? Tem alguma importância para você? Por quê? Porque isso é coisas humanas, é do nosso feitio, essa discriminação, né? Então nós temos que aprender, e eu já estou finalizando, é que nós não podemos de forma alguma perder as nossas raízes. Fique muito bem claro. Se você tem alguma raiz muito forte, com algum sincretismo, com algum culto do Nordeste, mantenha na sua casa. Se você tem uma forte tradição, um sincretismo católico, mantenha. Se você tem uma forte vocação, um sincretismo com o espiritismo, mantenha, né? A primeira manifestação foi dentro de um centro espírita, mas os trabalhos na tenda de Zélio também tinham as mesas, né, de desobsessão, de consulta e tratamento. Então mantenha. Você é que vai, junto com a sua espiritualidade, os dirigentes da sua casa, determinar a melhor forma de trabalho. Então, essa aula é bem curta, é mais a leitura dos materiais que vocês vão estar acessando aí no portal, e vocês fiquem à vontade para saborear e aprofundar isso. Na próxima aula, nós já vamos falar de temas muito mais importantes, que aí nós vamos falar sobre toda essa questão dos ritos, né? E até eu vou consultar aqui para vocês, para ficar mais fácil, onde nós vamos falar sobre as várias influências dos cultos africanos, de pagelança indígena, do catolicismo e do espiritismo. E aí nós vamos aprofundar essas questões que eu já comecei a abrir no sincretismo. Vocês estão percebendo que eu não estou abrindo de uma vez só os conceitos para que não fique muito maçante. Então vocês vão, por doses homeopáticas, vão se aprofundando, vão fazendo reflexões. O curso se chama Novos Horizontes. Não esqueçam de compartilhar o link da escola, convidem outras pessoas. O curso está gratuito, gente. Por enquanto ainda ele está de graça. Depois ele vai passar no formato pago, tá? Então aproveitem para poder estudar. Compartilhem, convidem, divulguem. E às terças e quintas eu vou deixar para as nossas discussões, até mesmo das aulas, tirar dúvidas, né? Ao vivo com outras pessoas que não estão estudando diretamente, tá? Compartilhem o meu material, divulguem o meu trabalho, e eu estou aqui à disposição para as dúvidas, tá? Qualquer coisa me manda e-mail, pode me mandar mensagem, eu resolvo as dúvidas de vocês, tá? Muita luz e até a nossa próxima aula.